para meditarmos na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é rica e cada dia nos ensina uma nova lição. Precisamos aprender a tirar proveito da melhor forma possível de todas as lições que o Mestre por excelência nos ensinou. Eu meditava certo dia na Palavra de Deus e de repente me veio à mente uma passagem em que Jesus falava com o apóstolo Pedro, o grande e impulsivo Pedro. Pedro era muito impulsivo, aquele tipo de pessoa sanguínea que age sem pensar, vai pelo impulso, vai pelo instinto, não me toque, não faça, não fale, que eu já estou tomando uma atitude. Ele foi assim desde o início, mas na noite que Jesus foi traído, não perdendo aquele jeito de homem impulsivo que ele era, ele se manifestou de uma forma incrível. Quando Jesus disse a todos, esta noite todos vocês se escandalizarão em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Pedro disse, olha Senhor, todos podem se escandalizar, mas não eu. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus disse, você irá comigo à prisão e à morte, Pedro? Na verdade te digo que antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Mas ele continua afirmando que não, que realmente ele seguiria Jesus até a morte. E naquela noite no horto, quando os soldados chegaram, ele estava pronto para defender o mestre com a própria vida se fosse preciso, porque impulsividade é a coisa que ele mais tinha. E quando eles vieram para prender Jesus, ele puxou a espada e bateu a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Então Jesus disse para ele, embainha a tua espada, Pedro. Porque a finalidade não era essa, o objetivo de Jesus não era machucar ninguém. Ele pediu que levassem 2 espadas para que ele fosse contado entre os malfeitores, porque a palavra tinha que se cumprir. Não podia fugir do cumprimento, e como Jesus era sábio em extremo, mais sábio do que Salomão, e então ele sabia que precisava daquela situação, daquele momento em que ele fosse preso entre homens armados para ser contado como um bandido. Jesus foi preso, os discípulos fugiram, Pedro também fugiu. Pedro tinha demonstrado naquela noite que ele amava mais Jesus do que os outros. Ele tinha confessado isso, mas na hora do vamos ver, ele fugiu também. Ele era como os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Se os outros discípulos têm medo, nós também temos. Se os outros discípulos são imperfeitos, nós também somos. Podemos não ter a mesma falha, a mesma imperfeição, mas nós somos seres imperfeitos, e perfeito somente o grande mestre Jesus. Mas eu acho que Pedro ainda não sabia disso. Aí Jesus foi preso e Pedro seguiu ele de longe. Durante aquela noite, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando a coisa apertava, ele dizia, eu não conheço esse homem, eu nunca vi ele. Não sei de quem vocês estão falando. Chegou até a praguejar. Quem vocês estão pensando que vocês são? Seus malditos? Eu não conheço esse homem. Medo da morte. Medo da cruz dos romanos. Mas eu não sei o que se passava na mente de Pedro. Eu não sei se ele tinha esperança de Jesus vencer os romanos e se libertar da cruz e voltar e continuar o ministério dele, ou assumir o trono de Israel e libertar Israel dos romanos. Alguma esperança ele tinha. Porque aquele Jesus entregue aos romanos não era o Jesus que ele conhecia. Ele conhecia um Jesus que tinha andado sobre as águas, um Jesus que curava enfermos, um Jesus que ressuscitava mortos, um Jesus que limpava leprosos, que abria os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos e fazia os paralíticos andar. E agora aquele Jesus ali entregue à cruz, para ele era um desconhecido. Então eu acho que ele esperava que alguma coisa acontecesse, que Jesus tomasse de repente o poder e dissesse, olha, não é do jeito que vocês estão pensando. Nós ficamos assim às vezes também durante alguma provação, né? Achando que Deus vai interferir, que Ele vai mandar um raio, vai mandar um terremoto, vai fazer alguma coisa grande, vai nos livrar da provação, e muitas vezes Ele não livra porque na provação nós aprendemos a conhecer a vontade de Deus. Na provação nós amadurecemos espiritualmente. É por isso que diz o profeta lá no Antigo Testamento, Deus tem o seu caminho na tormenta. Bom,
Jesus morreu. Eu fico tentando imaginar a situação de Pedro com a morte de Jesus. Eu fico tentando imaginar o que se passava no seu interior, os seus sentimentos, a sua decepção, a sua revolta, o seu sentimento de culpa, porque ele tinha motivos para se sentir culpado, porque ele abandonou Jesus. Talvez ele não admitisse na hora, mas ele abandonou Jesus como os demais, todos eles abandonaram ele. E acho que ele ver Jesus morto numa sepultura deve ser muito triste. Olhar para Jesus e ver que Jesus estava naquela situação, que ele poderia ter feito alguma coisa e não fez. Eu não sei os sentimentos que atormentavam Pedro, mas ele vivia muito atormentado, com certeza. Uma grave crise de consciência tomava conta dele. E acho que ele desejava de todas as formas que Jesus voltasse para que ele pudesse pedir perdão. Quem já perdeu um ente querido, um ser amado, e deseja ardentemente mais um minuto com aquela pessoa para poder dar um último abraço e dizer para a pessoa: olha, eu gosto de você, eu sou seu amigo, eu te amo, eu faria qualquer coisa para te ajudar. E nós não temos essa oportunidade, quem morre não volta mais. Mas Pedro estava ali, lutando com aqueles sentimentos, e de repente, quando ele menos espera, aparece Jesus no meio deles, vivo, glorioso, majestoso, divino. Paz seja convosco. Eu imagino o alívio, a alegria que ele deve ter sentido. Ele deve ter chorado de emoção, de ver Jesus vivo novamente, e poder chegar em Jesus e falar: Senhor, me perdoa, eu errei. Eu imagino o que ele sentiu, mas de repente, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Jesus desapareceu novamente. E durante mais ou menos 40 dias, Jesus ficou aparecendo para eles aqui e ali, e talvez ele quisesse ter um particular com Jesus, mas estava com vergonha de pedir, porque ele não sabia como proceder. Nessas horas a gente nunca sabe como agir. A gente fica tão perdido que perde tanta oportunidade de pedir perdão, de fazer uma declaração, de acertar o que está errado. Aí aconteceu mais uma vez. E esse é o assunto que eu quero frisar. Aconteceu mais uma vez. Ele já fazia vários dias que Jesus não aparecia. Eles estavam sem ter o que fazer. Ele era pescador. E ele disse: eu vou pescar. Tiago e João estavam com ele, falaram: nós vamos com você. E eles pegaram o barco, puseram na água e saíram pescando. Já estava escurecendo. E eles foram mar adentro, lançando a rede para cá, para lá, procurando onde tinha peixe, porque eles eram profissionais e eles sabiam bem o que eles estavam fazendo. Mas eles trabalharam a noite inteirinha procurando peixe, nada. Eu fico imaginando eles conversando naquela noite: puxa, não pegamos nada, eu estou com fome, queria comer pelo menos um peixe. Não apareceu nada, e o que a gente faz? Vamos insistir mais um pouco. Mas de repente, o dia amanhece. O dia amanhece, e quando começa a despontar os primeiros raios da aurora, eles percebem na praia um vulto. E aquele vulto acena para eles e diz: amigos, vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles gritam de lá: olha, nós trabalhamos a noite inteira, mas não conseguimos pegar nada. E aquele vulto diz assim: joga a rede para o lado direito que vocês vão pegar. E Pedro disse: olha, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nem um lambari. Mas, em respeito à sua palavra, nós vamos jogar a rede. E jogou para o lado direito. A rede mal caiu na água e começou a pesar, e ele gritou: socorro, me ajude aqui. E vieram os parceiros ajudar a tirar aquela rede. Tinha 153 grandes peixes. Recolheram os peixes no barco. Um deles olhou para Pedro e falou: aquele homem é o Senhor. E Pedro, que estava só vestido da cintura para baixo, jogou logo a túnica, se vestiu direitinho, porque na presença de Deus nós temos que ter reverência, né? Bem vestido, bem arrumado, porque o Senhor se agrada disso. Mergulhou na água e foi a nado, não teve paciência para ir com o barco. Os outros foram atrás, remando devagar. Ele foi a nado, chegou na praia. A providência divina, Jesus já tinha feito uma fogueira, tinha ali um braseiro com um pão em cima assando e um peixe. E ele chegou ressabiado, tímido, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. E os outros foram chegando logo depois. E Jesus disse:
venham comer. E eles se chegaram ali e começaram a comer com ele, e todos eles queriam perguntar quem é o Senhor, porque Jesus estava diferente. O Jesus ressuscitado, o Jesus glorioso, o Jesus homem-deus, não era igual ao Jesus humano que eles conheceram. As coisas mudam. Quando a glória de Deus chega, até a aparência muda. Mas eles sentiam que aquele era Jesus, só que não queria ter certeza e queria perguntar, né? Quem é o Senhor? Mas ficaram com vergonha, ficaram com medo, não perguntaram. Então, no meio daquela refeição, Jesus diz: Pedro, você me ama mais que os outros? Pedro olhou para ele: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Voltou a comer. Quando ele está comendo, Jesus olha para ele: Pedro, você me ama mais do que os outros? Pedro tornou a olhar para ele e disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro voltou a comer. Daí a pouco Jesus tornou a interromper ele: Pedro, filho de Simão, você me ama mais do que estes? Ele levantou o olhar com tristeza. Acho que ele pensou: Jesus está duvidando de mim. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Na verdade, eu te digo que quando você era mais jovem, você se cingia a si mesmo e você ia onde você queria. Mas quando você for mais velho, outros te cingirão e te levarão para onde você não quer ir. É essa palavra que vem mexendo comigo já há vários dias. Quando você era mais jovem, você ia onde você queria. Quando você não tinha maturidade, quando você não tinha quem dirigia a sua vida, quando você não tinha quem cingia os seus lombos. Mas quando você for velho, quando você adquirir maturidade, quando você compreender que você não é nada, quando você perceber que você é pó e cinza e mais nada, você vai andar na direção de Deus. Você vai andar pelo caminho que Deus quer e não que você traçou. Você vai jogar fora os seus planos, você vai se entregar inteiramente nas mãos de Deus. Eu não posso imaginar o sentimento de Pedro, aquele misto de medo, de remorso, de amor, de alegria. Não dá para entender. Não dá para entender o que estava se passando dentro de Pedro, a grande transformação, a maturidade espiritual que vinha chegando. E Pedro estava ali desfrutando da companhia do Senhor e sabia que a qualquer momento o Senhor voltaria para o céu. Mas ele estava ali naquele momento, estava aproveitando aquele momento, curtindo aquele momento. Então Jesus se levantou e começou a andar e olhou para ele e disse: me segue. E ele levantou e começou a seguir Jesus, olhou para trás e viu que João, o apóstolo amado, vinha seguindo também e disse: Senhor, e desse que será? E Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E diz a Bíblia que se divulgou um provérbio entre eles dizendo que João não haveria de morrer. Mas olha como as pessoas interpretam tudo errado. Tem pessoas que dizem que a Bíblia tem mais de 1000 interpretações. É mentira, a Bíblia só tem uma. A interpretação que te deram muitas vezes está errada. Pede a Deus para te dar a interpretação certa, porque não tem cabimento a palavra dizer uma coisa aqui e contradizer ali. Ou é ou não é. Ou matarás ou não matarás. Ou não te inclinarás perante as imagens, ou te inclinarás. Deus é um só, Ele não mente. A sua palavra não tem contradição. Ou você segue Jesus, ou você segue Antônio, ou João, ou Pedro, ou André, ou Maria. Você não pode seguir todos eles. Jesus diz: segue-me tu, deixa os outros. Deixa João. João, na verdade, não ficaria para sempre. João morreu. Mas o que Jesus queria dizer? Se eu quiser que ele fique até que eu venha, isso não é da tua conta. Siga-me. Siga Jesus. Siga ele. Ele é o caminho. Foi ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus você vai encontrar o caminho. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o mesmo Pedro, discursando, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Eu não sei o que se passava dentro de Pedro.
Mas eu sei de uma coisa, ele teve uma oportunidade maravilhosa de se consertar, de andar na presença de Deus, de rever os seus conceitos, de mudar a sua opinião e de mudar a sua atitude também. Peça a Deus que te dê a oportunidade de rever os seus conceitos, de rever as suas atitudes, de mudar de opinião, porque feliz é aquele que muda de opinião, feliz é aquele que aprende. Não tenho que morrer como nasci bruto, mas aprendi muita coisa durante a minha vida. Deus escreveu uma história fabulosa na minha vida. Qualquer dia desses eu vou gravar um vídeo contando o que Deus fez na minha vida. Mas eu quero que você aprenda que Deus pode fazer a mesma coisa na sua vida, porque para Deus não tem acepção de pessoas. Deus não faz diferença com ninguém. O que Ele fez na minha vida pode fazer na tua. O que Ele fez na vida de Pedro, Ele também pode fazer na tua. Abra o seu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do Senhor iluminar sua mente, o seu coração e te mostrar o único caminho do céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.